Olá, queridos, a paz do Senhor, um bom domingo para você, para sua família. Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus, na verdade, um pequeno estudo para edificação espiritual da sua vida. É claro que os meus vídeos não são direcionados apenas para pessoas evangélicas. O meu ministério, ele tem uma particularidade, que eu não prego apenas para pessoas salvas. Na verdade, minha prioridade é pregar para pessoas não salvas. E quando digo não salvas, são aquelas que ainda não têm contato com o Evangelho, com a palavra de Deus. Essa é a prioridade de todo evangelista, de todo pregador. Pregar, a princípio, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Existe um conhecimento geral de Jesus, da palavra, né, que é a teologia popular. Todos acham e pensam de Deus alguma coisa, segundo a sua experiência pessoal. Mas eu hoje queria pautar a minha palavra dentro das Escrituras, que é a verdade que está estabelecida por Deus. Então vamos lá, me acompanhe no raciocínio. É um breve estudo para você que está pensando se este é o caminho, né? Vamos pela palavra. Olha aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9 e versículo 10. Agora, folgo, não porque foste contristados. Essa palavra contristados significa entristecidos. Mas porque foste contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Ou seja, ou fostes entristecidos segundo Deus, ou por intermédio de Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Não se arrepende se essa tristeza não vier de Deus. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Interessante, amados, observar essa passagem. Paulo está falando aqui de que Deus se utiliza da tristeza para converter o ser humano. A priori, Deus não quer te alegrar. A priori, Deus não quer me alegrar. Deus quer, a priori, te entristecer, segundo a Bíblia. E você, como um ouvinte da mensagem verdadeira, teu primeiro contato com a palavra vai ser de tristeza. Porque o pregador verdadeiro e genuíno, ele vai pregar uma mensagem que vai de encontro aos meus e aos teus pecados. E isso vai gerar em você uma tristeza. Por que é o que é a palavra arrependimento? A palavra arrependimento significa entristecer-se pelos seus pecados, diferentemente de remorso. O remorso é diferente do arrependimento. Quem se arrepende muda de vida. Quem tem apenas um remorso continua na mesma vida, porque o remorso, diferentemente do arrependimento, é uma tristeza pela consequência do pecado cometido, e não propriamente dito pelo pecado. Quem se entristece e se arrepende do pecado não comete mais, muda de vida, através do poder do Espírito Santo. Mas quem se arrepende, ou seja, ou quem se tem apenas um remorso, ela entristece por um tempo, pela consequência que aquele pecado vai gerar. Ela vai ter perdas, tristezas, desilusões, frustrações, doenças, e vai ficar chateada, entristecida, porque aquele pecado gerou isso nela. Então Paulo está dizendo aqui que Deus opera em nós a tristeza, mas essa tristeza vai gerar vida. Perceba que isso aqui está em consonância com as mensagens que eram pregadas no início da igreja. Os pregadores do início da igreja, no nascedouro, tinham mensagens fortes e verdadeiras, que gerava tristeza no coração dos ouvintes. E essa tristeza
gerava neles o arrependimento. Se não, vejamos, olha aqui. A primeira mensagem da igreja primitiva, Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro vai pregar. Está escrito aqui na epígrafe, as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Agora perceba a palavra. Ouvindo eles isto o quê? A mensagem que Pedro pregou logo após a descida do Espírito Santo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ou seja, entristeceram-se em seu coração. Então foi uma mensagem forte do apóstolo Pedro, que expôs toda a condição espiritual que o povo estava vivendo. E aquela mensagem fizeram eles chorar, fizeram eles ponderar sobre os seus caminhos. Então eles ficaram entristecidos por um tempo. O Espírito Santo se aproveita desse momento de tristeza para gerar salvação. E a resposta de Pedro no versículo 38 do capítulo 2 é: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro veio com uma mensagem forte, de verdade, que entristeceu o povo que ouviu, mas depois Pedro diz: arrependei-vos. E de fato eles se arrependeram. E segundo a Bíblia, foram mais de 3.000 almas que aceitaram a Jesus com aquela mensagem forte do apóstolo Pedro. Isso me faz refletir se as nossas mensagens, agora digo para a classe de pregadores, desse tempo de era, não está muito fraca no sentido de verdade. Pregamos muito um para os outros, pregamos muito para a igreja, que não está errado, mas eu fico pensando se o número de conversões não tem diminuído porque estamos baixando os valores do Evangelho. Será que estamos mais interessados em fazer o nosso povo rir do que chorar? Será que estamos mais preocupados em entreter do que, de fato, tocar na ferida para que ela seja sarada por Deus? As mensagens desses homens mexiam com o coração do pecador. É claro que esse arrependimento só pode vir pelo Espírito Santo, mas o pregador, ele tem um papel fundamental, que não é maquiar o Evangelho. Pregar o Evangelho como ele é, para que haja conversões. Para que hajam conversões genuínas. Então, eu até entendo aqui que muitas pessoas fazem dessa maneira porque tem medo de machucar alguém. Mas a garantia que a palavra diz para nós que essa tristeza é momentânea e é uma tristeza benéfica que vai gerar nessa pessoa vida e salvação. Se você tem um filho, se você tem uma filha e você vê essa filha ou esse filho no erro, no pecado, no caminho errado, e você não a repreende porque você não quer entristecer ele ou você não quer entristecer ela, futuramente a vida dessa pessoa vai ser uma vida desgraçada, vai ser uma vida de derrota, porque como você, como pai, você como mãe, não quis pregar a verdade para ela. Então isso é problemático. Então, pregue a verdade nas oportunidades que você tiver para falar de Jesus e o número de conversões será maior. Pessoas vão se converter, não você fazendo elas rirem, mas você sim pregando a verdade de Deus, que gerará um sentimento de tristeza, todavia isso virá para a salvação deles. Fica essa palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Amém.